No vídeo de hoje eu trouxe o livro Fahrenheit 451, do escritor Ray Bradbury. O livro foi escrito inicialmente como um conto, chamado O Bombeiro, e por incentivo do editor, esse conto acabou se tornando o romance que é, sendo considerados um dos livros mais importantes de sua época e também um dos mais censurados, junto com as distopias 1984, do George Orwell, e Admirável Mundo Novo, do Huxley. O livro conta a história do protagonista Montag, Guy Montag. É um bombeiro que, refletindo a sua época, não apaga incêndios, mas realiza incêndios. As casas, nesse momento da história, são a prova de fogo. Então, os bombeiros servem para queimar livros e as casas que os continham. É por isso que temos o título do livro, já que Fahrenheit 451 é a temperatura da queima do papel. Apesar de vermos uma forma de controle minuciosa, assim como em 1984 e Admirável Mundo Novo, entre esses dois livros, acredito que há uma maior semelhança com Admirável Mundo Novo. A forma com que o Estado usa o prazer, o conforto, para formar o Nécios é uma das formas mais visíveis entre essas duas sociedades fictícias. Aqui em 451 é mencionado que a decisão de eliminar os livros não partiu do governo, começou entre as próprias pessoas. As pessoas começaram a enxergar os livros como sendo desnecessário. Assim, quando passaram a ter as telas, os programas de televisão e outros entretenimentos que tomaram o lugar dos livros. As pessoas deixaram de ler e o Estado, utilizando esse fato, além de acabar proibindo a leitura, passou a queimar os livros. Até porque, para o governo ter um cidadão iletrado, não por motivos alheios, mas pela própria vontade, é muito cômodo. Afinal, se há um parâmetro histórico que possibilita a análise da conduta do governo, da sociedade, do homem em geral, isso por si só já é ruim. Porque entra o questionamento entre a possibilidade de enxergar uma tirania, entre o conhecimento entre o certo e o errado, que estão presentes no livro. A questão é se a sociedade, se o homem está disposto a aprender com o passado. Como é esse o caso? O fato da própria sociedade ter trocado os livros só mostra que a indisposição de analisar o passado não advém de uma força externa, mas do próprio homem em não querer ser confrontado. A boa conduta, a ética, a moral confronta. Tudo isso são coisas que levam o homem comum a um estado de desconforto. Nessa história, eles não querem. Eles não querem olhar para trás porque não podem. Eles não querem olhar para trás porque, se olharem, verão que existe algo além do prazer, além da felicidade, e que o homem deve estar disposto a sentir isso. Os livros refletem isso. A história da humanidade é isso. Isso fica claro quando Montag está citando poesia para as amigas da esposa dele e uma delas começa a chorar. E a outra, vendo essa situação, acaba pedindo desesperadamente para ele parar. Não é normal, na realidade de 451, ser confrontado. Chorar, sofrer, enxergar a realidade como ela é, não é vista com bons olhos. Esse livro não é apenas sobre os malefícios do entretenimento, do excesso de tela, da busca pelo prazer, mas também é sobre as pessoas simplesmente não quererem sentir, não quererem viver presas nesse limbo de felicidade utópica que acaba sendo tão irreal que, mesmo estando em um contexto de guerra, de morte, e mesmo sendo informadas essa crise, elas não se importam, não querem se importar, porque é chato, é triste. Há um momento do livro que um casal está conversando e eles decidem que, se ele não voltar da guerra, ela precisa esquecer ele e se casar com outro. E a esposa, ela simplesmente aceita essa proposta, sem nem pensar na situação. Ele não quer que eu sofra e eu não quero sofrer. Não há um resquício de indagação. O que é guerra? O que é um casamento? O que é um marido? Não importa. Esqueça tudo e parta para a próxima. O próprio casamento de Montag é um reflexo desse desdém pela realidade. Eles estão casados e nem se falam direito, nem se conhecem. Eles estão juntos por pura conveniência. Sobre os livros na história.
Os livros não foram abolidos de um dia para a noite. As pessoas, elas pararam de ler livros com muitas páginas, então as editoras foram diminuindo, depois foram lançando resumos, depois foram lançando uma página, depois foram resumindo tanto até ter um parágrafo apenas, e acabou que não foi mais produzido. Então vemos aqui que a atuação do Estado, por mais que tenha o intuito de fazer a população negligenciar os livros, a população até um determinado tempo teve escolha. Mas quando você vive em um pensamento fixado naquilo que o poder estatal quer que você veja, é isso que acontece. Acaba havendo uma limitação, não só nos seus atos, mas você acaba se tornando um molde perfeito do robô criado pelo Estado. Porque você não faz nada além daquilo que eles querem, e você acha que a escolha é sua, quando não é. É por isso que Montag fica chateado com o caso da senhora que escolhe ser queimada junto à biblioteca. Porque se há algo nesses livros, mais do que as meras páginas, as folhas, as capas, que valha a morte de alguém, então por que não tê-los? No final, nós descobrimos que Montag já estava lendo alguns livros e ele tenta enterrá-los para não serem extintos, mas ele acaba sendo perseguido. E nessa perseguição, ele acaba fugindo, encontrando as bibliotecas vivas, que é um pequeno grupo de pessoas que preferiram se afastar da sociedade para prevenir o conteúdo que elas adquiriram através da leitura. Então, no final, ele vira um livro vivo, ele vira Eclesiastes. E daí por diante, ele passa a viver para preservar o conteúdo que ele se lembra de Eclesiastes, para assim passar para as próximas gerações. Esse grupo de bibliotecas retrata o que de fato importa, que é passar adiante aquilo que sabemos, aquilo que estudamos, para assim termos um punhado de esperança ao menos. Hoje os livros não são queimados, mas alguns já pararam de serem produzidos ou têm o seu conteúdo deturpado. O nosso papel é fazermos como as bibliotecas vivas, acumular mais conhecimento, acumular mais livros, mais informações, para assim passar adiante. Eu vou ensinar os meus filhos irão ensinar aos meus netos, e no final é isso que importa. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de vídeo, curta, comenta, inscreva-se no canal, compartilhe com um amigo. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês e até a próxima.